Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luli, do antigo Lu Livros e agora Cine Luli. E tô voltando aí pro YouTube e voltando pro canal. Hoje eu tô começando aqui o quadro Vai Cair na UFSC, onde eu vou falar das obras literárias obrigatórias do vestibular da UFSC 2024. Tô fazendo esse quadro porque eu mesma vou fazer o vestibular. E é uma forma também de eu estudar, então, preparar todos esses vídeos de revisão dos livros e contextualizar eles para poder ajudar os vestibulandos aí, como eu, que estão nessa corrida. Mas só lembrando que eu não sou professora nem nada, eu só estou fazendo isso porque eu li todos os livros para fazer um resumo, para ajudar aí, dar uma força pro pessoal, mas não isenta vocês também de lerem as obras ou de assistirem aulas de professores mesmo, mas só mais para dar aquele help, assim, de resumo. O livro de hoje que eu escolhi para sair o primeiro é Torto Arado. Esse livro me surpreendeu bastante quando eu vi ele na lista da UFSC, porque é um livro bem, bem atual. Então hoje eu vou resumir e vou dar uma contextualizada nesse livrinho aqui. Então, ele foi publicado em 2019 e no ano de 2020 ele ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, então é um livro bem atual. O livro trata questões muito importantes. Ele fala do regime de escravidão, ele traz a parte de religião também muito forte, fala também a questão da mulher, de violência doméstica, fala de família. É um filme. Gente, desculpa, eu tô falando filme, porque eu tô acostumada a gravar vídeo falando de filme, né? Pra quem não me segue lá no Instagram, eu tô postando bastante conteúdo de filme no Instagram, que agora a proposta é falar de filmes e livros, então eu tô me confundindo. Mas, continuando. Ele é um livro bem completo, que trata de múltiplas coisas. Ele fala de família, fala de religião, fala questão negra de escravidão, fala do Brasil, e fala de terra, de posse de terra. Então, é um livro bem interessante. A UFSC foi bem perspicaz aí em pegar esse livro. E no livro ele não fala exatamente pra gente quando se passa. O autor ele dá pistas. Em uma entrevista, ele falou que esse livro fala sobre permanência. Então ele fala sobre a permanência da escravidão na nossa sociedade. Então, no livro não dá pra. Esse livro pode se passar tanto lá no Brasil colônia quanto nos tempos atuais. Ele dá umas pistas, mas ele não quis entregar para o leitor de bandeja aí quando realmente que se passa esse livro. É para a gente interpretar. Vale ressaltar também que o livro vai virar série, vai ser adaptado pela HBO Max. Essa notícia é de 2022. Gravações estavam para ser iniciadas, assim, a previsão delas 2023, mas a gente ainda não tem muita notícia, nada muito concreto do início dessas gravações. Mas, só para ficarem ligados aí, esse livro vai virar série. Então, primeiro vamos falar do enredo. Antes de entrar aí no resumo de cada ato do livro, eu vou contextualizar um pouco do enredo em si. O livro, ele conta sobre a história da Bibiana e da Belonísia, que são duas irmãs. Elas vivem numa fazenda. Os pais dela vivem em regime de servidão lá na fazenda, então o livro vai se tratar aí sobre essas irmãs crescendo na fazenda e os empecilhos da vida aí que vão acontecer. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Fio de Corte. Quem narra essa parte é a Bibiana. Depois a gente tem o segundo ato, que é narrado pela Belonísia, que é o Torto Arado. E terceiro e o último ato, que é o ato mais curto do livro também, é o Rio de Sangue. O Rio de Sangue, ele é narrado pela Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade do Jaré, que encarna nas meninas. Acaba o livro com essa entidade encerrando aí a história das meninas mesmo na fazenda. O livro, ele se passa no sertão baiano, mais especificamente na Chapada da Diamantina. Então vamos para o primeiro ato. Vou resumir aqui para vocês. Ele começa com as meninas crianças quando acontece um acidente em que elas pegam a faca da avó delas, da Donana, e elas estão lá brincando, então elas sempre veem a Donana fechando e abrindo a mala, que tem várias coisas, e tem essa faca super brilhante, e elas ficam nessa curiosidade. Então um dia quando a Donana sai, elas entram no quarto, abrem a mala, pegam a faca, e aí elas botam na boca para sentir o gosto. Só que uma das meninas bota a faca na boca, a outra puxa e bota na dela, e aí depois puxa, então as duas acabam cortando a língua. É um caos essa parte do livro. A dona Ana vem primeiro, daí ela fica braba que mexeram nas coisas dela, daí vem os pais. Enfim, acaba elas tendo que ir pro hospital, ir pra cidade, sair da fazenda. O dono da fazenda, o Sutério, tem que levar elas. O médico fala que uma delas teve um pedaço da língua cortado, então vai prejudicar a fala, ela não vai conseguir desenvolver a fala, e a outra teve um corte profundo, mas dava para dar ponto e ela ia conseguir falar. O livro não cita pra gente nesse momento qual das duas perdeu a fala.
E depois desse acidente, elas começam a se unir muito, elas viram praticamente uma só, porque elas conseguem se entender. A outra que não teve a fala prejudicada fala pela irmã. Então, nessa parte do livro, a gente ainda não sabe qual das duas que foi prejudicada pela fala, a gente só vai descobrir no final desse primeiro ato. Depois desse acidente, a Dona Ana, que é a avó delas, ela fica meio pirada, assim, ela fica meio maluca. Ela não é mais a mesma depois desse acidente, ela fica muito impactada pelas meninas terem sofrido isso com a faca dela. E daí, logo nos primeiros capítulos, no quarto capítulo, se eu não me engano, as meninas acham a Dona Ana afogada. Afogada não, morta na beira do rio. Então a Dona Ana já morre aí no começo, mas ela continua a ser citada ao longo da história, porque ainda vão citar aí a história do pai delas e tal. Então a Dona Ana morre no começo do livro, mas ela continua aparecendo aí de alguma forma. Então, depois aí desse acontecimento, o tio das meninas, o Servó, ele chega à fazenda, ele vai morar lá, e ele tem um filho, que é o Severo. E aí as meninas começam uma disputa pela atenção do Severo. E elas ficam aí nessa disputa e tal. E um dia, numa festa de noite, a Bibiana encontra a Belonísia e o Severo sozinhos atrás de uma árvore. Ela só vê que os dois estão juntos, fala pra mãe. E aí, gente, a Belonísia apanha muito, 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 muito. Depois desse acontecimento, a relação delas nunca mais é a mesma, porque a Belonísia fica muito sentida que a Bibiana, enfim, falou pra mãe dela que ela apanhou. Então, depois desse acontecimento, a relação delas fica bem fragilizada. Depois disso, tem uma seca na fazenda. E nessa seca, no meio aí dessa seca, o Severo e a Bibiana acabam indo juntos para a cidade para vender azeite de dendê. E aí, nessa ida para a cidade, eles ficam mais próximos, se apaixonam, a Bibiana é engravida. Então, no final do primeiro ato, a gente tem a Bibiana e o Severo deixando a fazenda. Porque o Severo sempre teve essa ideia de sair da fazenda, de sair daquela situação, de não viver, de ir para a cidade, de não viver nesse regime de servidão. E a Bibiana, ela sempre gostou de estudar, o sonho dela é ser professora. Então, ela gosta dessa ideia, só que no último capítulo, ela tá arrumando as coisas dela, daí ela vê, tipo, a família dela, e ela fala assim, não, quando eu encontrar o Severo, eu vou falar pra ele que eu não vou, que eu vou ficar com a minha família. E aí, acontece uma coisa muito específica no livro, que o dono da fazenda, o Sutério, ele chega na casa deles, eles estão com alguns alimentos ali que eles conseguiram comprar na feira, porque, de novo, eles estão passando por uma seca. Então, tudo que eles têm de alimento é o que eles conseguiram comprar na feira com o dinheiro das coisas que eles venderam, tipo azeite de dendê. Então, o dono da fazenda chega, tem batata doce em cima da mesa, e ele pergunta da onde que eles têm aquela batata doce. E daí eles explicam que é porque eles compraram na feira da cidade, com o dinheiro do azeite de dendê, e o dono da fazenda leva, tipo assim, mais da metade das batatas doces embora, tipo uma parcela do que era para eles estarem dando para eles, sabe? Uma coisa assim, bem feudalismo, tipo assim, eles tinham que dar um pedaço da produção deles. Que, tipo, tava tendo seca, então eles não estavam dando um pedaço da produção, então aquilo que eles tinham, ele pegou e levou. Então, isso é tipo, o estopim pra Bibiana querer sair dali e querer mudar essa situação mesmo. Então, agora, no final desse primeiro ato, com a Bibiana indo embora com o Severo, a gente entra no segundo ato, que é o Torturado, que é onde a gente vai ver a Belonísia narrando. E aí a gente vai descobrir que quem ficou muda foi a Belonísia, né? A gente descobre já no final do primeiro ato que a Bibiana teve só uma parte da língua cortada, a Belonísia acabou ficando muda lá no acidente. E o segundo ato começa com o acidente sendo narrado pela Belonísia. Então, no começo do segundo ato, a gente tem alguns acontecimentos das meninas de criança que já tinham sido narrados antes pela Bibiana, sendo narrados pelo ponto de vista da Belonísia. E aí a gente começa a entender a diferença das meninas. Porque enquanto a Bibiana, ela quer estudar, ela quer ser professora, ela gosta de ir para a escola, porque lá na fazenda tem uma escola, as meninas vão, ela gosta de ir. A Belonísia não. A Belonísia, ela gosta de ficar em casa, cuidando da terra, de aprender as coisas com o pai dela. Então ela não gosta de ir para a escola. Então as meninas têm essa diferença aí. A Belonísia, em certo ponto do segundo ato, ela vai embora de casa com o Tobias. Vai embora de casa, ela só sai da casa dos pais, fica na mesma fazenda, mas vai morar com o Tobias, que no começo ele parece um homem bom, mas quando a Belonísia chega na casa dele, ela já meio que se arrepende de ter ido.
porque a casa é muito suja, muito bagunçada. E aí, desde o começo, ele já espera que ela faça as coisas. Então, tipo, que ela arrume, que ela cozinhe, que ela faça isso, que ela faça aquilo. Então, a Belonis já começa a se incomodar. Ao longo dos capítulos, o Tobias vai começando a ficar agressivo. Então, ele bebe, ele fica agressivo, ele agride ela verbalmente. Então, é bem pesado aí. Então, a gente vai vendo esse descontentamento da Belonis. Até tem uma hora que o pai dela, né, fala pra ela voltar pra casa e ela, tipo, né, não pode, assim, deixar o cara lá. Ela fala que não vai deixar ele, mas ela tá ali descontente. Então, ela se arrepende de ter saído de casa. E aí, certo dia, o Tobias é encontrado morto. Então, nesse momento, a Belonísia, ela não sente, né, tipo, pena nem nada. Ela é um alívio pra ela mesmo. Ele ter ido, ele cai do cavalo. Ele é encontrado morto, caído do cavalo. Mas ela continua morando lá na casa deles. A Belonis, enquanto ela tá morando lá na casa do Tobias, isso enquanto o Tobias ainda tá vivo, depois que ele morre também, tem uma história paralela da Maria Cabocla, que é a vizinha dela. Ela sofre violência doméstica, né? A Belonísia também sofria, mas a vizinha dela apanhava mesmo. Então, a Belonísia, ela entra aí nessa parte de ajudar a Maria Cabocla com essa agressão que ela sofria. A Maria Cabocla tinha filho, então é uma situação bem delicada aí que a Belonísia tenta ajudar. Mas pro final desse ato da Belonísia, a Bibiana e o Severo voltam da cidade, eles já estão com 4 filhos, e o Severo volta. O Severo já tinha essa característica aí de querer mudar, de mobilizar o pessoal para mudar a situação desse regime de servidão. E ele volta com ideais ainda mais fortes. Então, desde que ele volta, ele e a Bibiana começam aí a mobilizar o pessoal da fazenda, né? Os trabalhadores mesmo da fazenda, trabalhadores barra escravos, né? Eles começam a mobilizar para mudar a situação, questionar algumas coisas. E aí, esse momento é muito importante na fazenda. O pessoal se divide, tá? Tem gente da fazenda, dos trabalhadores mesmo das fazendas, que são a favor, que vão nessas reuniões deles, e tem gente que é contra. O próprio pai das meninas, o Zeca Chapéu Grande, fala que é errado e contra a pessoa que acolheu eles. Então tem essa divisão aí de opiniões das pessoas. O Zeca Chapéu Grande, o pai das meninas, ele começa a ficar doente. E a Belonis até fala que ele começa a fazer coisas que, tipo, não são recomendadas no último ano de vida dele. Por exemplo, ele começa a construir uma casa em ano bissexto. Ela fala no livro que eles têm uma crença de que dá azar construir casa em ano bissexto. Ela explica ali brevemente. Mas, enfim, nesse ano que ele tá doente, ela narra que ele começa a ficar debilitado e tal, e eles querem convencer ele a ir no hospital, e ele se nega. Enfim, o Zeca Chapéu Grande acaba por ir, ele morre. E aí os capítulos que sucedem a morte dele contam um pouco da história dele. Então, o Zeca Chapéu Grande, ele, quando era pequeno, ele ficou maluco, fugiu, viveu como uma onça na mata alguns dias. E a mãe dele, que é a Dona Ana, ela fica com muito medo de chegarem na casa dela e, tipo, falarem que o filho dela morreu, mas acha ele na mata, leva ele num curandeiro e aí descobre que ele enlouqueceu por uma maldição, porque a Dona Ana era para ser curandeira e ela se nega a exercer essa parte de curandeira. Então, por ela se negar, o filho dela acaba enlouquecendo. E aí, quando ele vai para esse curandeiro, o curandeiro fala que ele só vai melhorar se o Zeca Chapéu Grande virar curandeiro. Então, fala aí o porquê do pai das meninas do Zeca Chapéu Grande ser curandeiro. Depois que a gente entende aí a história do Zeca Chapéu Grande, o livro retoma a atualidade. E aí a gente descobre que a fazenda foi vendida. E esses novos donos da fazenda, eles fecham o cemitério da Viração. E a última pessoa que foi enterrada lá é o pai das meninas, o Zeca Chapéu Grande. Então, esses novos donos, eles causam muita revolta na população da fazenda, porque eles pensam, se a gente não pode nem mais ser enterrado aqui, logo a gente não vai mais poder habitar essa terra que a gente mora há tanto tempo, e eles ficam muito revoltados porque eles estão lá há mais tempo
que esses donos novos. Então eles conhecem muito mais a terra, eles pertencem muito mais àquela terra do que essas pessoas que compraram aquela terra, que vieram do nada. Então aí começa uma série de mobilização por parte da população da fazenda contra esses novos donos. E aí eles falam muito dessa sensação de pertencimento da terra, que eles pertencem muito mais àquela terra do que esses novos donos que não conhecem aquele lugar. Essa parte do livro foca bastante na questão da terra. Tem até uma citação muito legal aqui no capítulo 21, página 185, eu vou ler para vocês, que fala: "Por que não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Porque a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona." Então eles começam a questionar o porquê dessas pessoas serem donos daquela terra se eles nem moravam lá. Ao longo dessas mobilizações, começam a acontecer alguns eventos, por exemplo, começam a queimar galinheiro, alguns trabalhadores a mando dos donos da fazenda, eles começam a queimar galinheiro e tal, então começa essa disputa, e no final desse ato, o Severo, que é o marido da Bibiana, que era um líder para o pessoal que queria, né, mudar aquela situação, que estava questionando o porquê da posse da terra, ele morre, ele é assassinado. Então, ele é assassinado a tiros, provavelmente por alguém que estava incomodado com esse levante dele. Então, a gente termina o segundo ato com isso, e aí é a parte do rio de sangue, porque a Belonísia, ela narra essa parte, e ela fala, peraí que eu vou pegar aqui no livro para vocês. Então agora eu vou ler a citação de quando a Belonísia narra aí a morte do Severo. É a última frase da página 199, que é onde é a última frase do último capítulo do segundo ato. Então ela fala assim: Severo estava caído. A terra seca aos seus pés havia se tornado uma fenda aberta e nela corria um rio de sangue. E o próximo ato que a gente vai ter se chama Rio de Sangue, que é o terceiro ato. Então a gente chega aí no terceiro e último ato, que é o Rio de Sangue. O Rio de Sangue, ele é narrado pela Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade que encarna nas meninas. E durante esse ato, ela vai contar aí a história dela, que a Santa Rita Pescadeira era uma entidade que tinha um culto muito grande, as pessoas cultuavam muito ela, e ela acaba sendo esquecida. Ela fala até de uma música que o pessoal cantava para ela, enfim. E ela vai contando como estão as coisas na fazenda atualmente. No final desse ato, ela encarna nas meninas e fazem as meninas matarem o dono da fazenda. E daí tem uma frase, que é a última frase do livro, que é muito icônica, que eu também vou ler para vocês, página 262, que é: sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Finaliza o livro, essa frase é genial, o livro inteiro é genial, mas esse final é incrível. Então a gente tem aí uma história que traz muitas coisas, mas foca muito nessa questão da terra em si, né? E daí, com a última frase do livro, a gente vê essa importância que o livro dá para a terra, né? Sobre a terra há de viver sempre mais forte. Então, gente, é isso. Esse é o livro. Quis trazer um resumo aqui com as coisas que eu julguei mais importantes, com os detalhes que eu achei importante. Se tiverem oportunidade, leiam o livro, porque assim, é muito bom esse livro. Não só por, vai cair na UFSC, vou fazer o vestibular, preciso ler esse livro. Não só por isso. É um livro muito importante. E é muito legal também ver a literatura aí do nosso país. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo de um professor mesmo de literatura fazendo análise da obra. Acho que para quem está estudando aí a obra, seja importante ver esse vídeo também, né? Quanto mais vocês souberem da obra, melhor para poder fazer o vestibular aí. Gente, vestibular eu já fiz muitas vezes, né? Já sou antiga e tenho bastante experiência com vestibular, não sou professora, não tenho nenhuma formação, mas da minha experiência, quanto mais souber do livro, melhor. É importante saber o enredo do livro, mas também é importante saber quando ele foi escrito, sobre o que ele fala, quais os temas que ele traz, quais os temas que ele aborda. Então, quanto mais informações vocês souberem dos livros, melhor. Então, por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui também, para complementar aí os estudos de vocês.
Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo do Vai Cair na UFSC. Teremos mais 5 aí pela frente, então fica ligada no canal. Vou criar uma playlist para ficar mais fácil aí da galera se achar. Bons estudos, né? Se você é vestibulando, se você não é vestibulando, só tá aqui porque queria saber sobre o livro, queria resumo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, dá like no vídeo, comenta aí o que achou, comenta se gostou desse livro, se já leu, se vai ler, me conta aqui. Um beijo e até mais!